Beleza. Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre fé e cultura. Normalmente, o que vem à sua mente quando você pensa neste assunto? Como interagir a fé com a cultura? É possível que isso aconteça de forma prática? O que a gente entende como cultura, né? Se é algo puramente mal, se é algo que não pode ser usado, ou seja, nós que somos agora partes do reino de Deus, nós não podemos mais transitar, então, e nos apropriar ou consumir alguma coisa dessa cultura secular? Bom, provavelmente você tem aí os seus argumentos, você tem aí as suas impressões sobre isso, mas a grande verdade é que quando o Senhor Jesus, lá no relato de João, no capítulo 17 do Evangelho, ele vai fazer a oração sacerdotal, algo que fica claro na nossa mente é que o Senhor Jesus, ele pede ao Pai uma coisa, ele fala: Senhor, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas os livre do maligno. Essa oração de Jesus, ela é chave hermenêutica, ou seja, ela é chave para a nossa interpretação do nosso entendimento daquilo que é a cultura e de como a gente pode, então, viver nessa cultura que eu estou chamando de cultura secular, de forma a não perder a esperança no Senhor, não perder a nossa fé, pelo contrário, permanecemos firmes no Senhor, como ele diz lá na oração sacerdotal dele. Mas também lá no capítulo 17 de João, o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós temos aqui dois elementos muito importantes para a gente partir aqui para a nossa conversa. Por quê? Jesus fala: olha, eu não quero que o Senhor tire do mundo, mas livre do mal. Ou seja, nós estamos inseridos no mundo, no qual o maligno exerce um poder controlado pelo nosso Deus. Obviamente, o poder do nosso inimigo, ele está sob o poder do nosso Deus, suas ações e, enfim. E o Senhor fala: olha, não quero que o Senhor tire. Então, o cristão, ele não se converte e vai para Marte, né? Ele não se converte, pega um foguete e vai morar no espaço. A gente continua aqui. Mas o Senhor Jesus também fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bom, pensa comigo já, a gente vai fazer um breve panorama já, mas já dando um salto histórico para os nossos dias. As palavras de Jesus, elas ecoam com muita profundidade e verdade para nós nos dias de hoje. Porque ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Neste mundo, né, que eu não quero que o Senhor os tire de lá. Um mundo que é contra a verdade, um mundo que chama para si várias verdades. Não é isso que a gente escuta? Não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Então, você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu ponto de vista, enquanto o Evangelho traz uma verdade absoluta, que é robusta, que é eterna, que não muda. Então, veja, já começa por aí. Nos dias de hoje, eu ser santificado numa verdade que não muda, numa sociedade que muda suas verdades o tempo todo. E as verdades da sociedade, e tem, vamos dizer assim, né, verdades verdadeiras, né, como dizia a minha mãe, a minha avó, mas também tem as verdades falsas, né? Por isso que até no meio secular a gente tem aí o combate às fake news, né? As mentiras que são propagadas por aí. Então pensa, no mundo de fake news, no mundo que muda os seus conceitos, numa cultura secular, onde o padrão moral, o padrão ético, o padrão espiritual é totalmente contra as verdades de Deus, o Senhor Jesus ora para o Pai para que nós fôssemos, então, santificados na palavra. Agora, a gente precisa entender que é necessário uma integração
biblicamente orientada de santificação na palavra enquanto meus pés estão nessa terra. Nós sabemos que nós não fomos feitos para esse tempo aqui. Nós fomos feitos e desfrutaremos com o Senhor da eternidade. Principalmente nós que temos a alegria de sermos filhos de Deus. Mas nós também sabemos que nós estamos aqui. Eu gosto do Spurgeon quando ele diz o seguinte, ao falar de Jesus, ele fala assim: eu não queria ser um cidadão onde Cristo foi um estrangeiro. Essa é a perspectiva que tem que estar na nossa mente. O Spurgeon também diz que ele não quer construir a casa dele em cima de uma árvore onde o lenhador está batendo o seu machado dia e noite para derrubá-la. Esse é o mundo no qual nós vivemos, mas nós, querendo ou não, estamos aqui, precisamos então sermos santificados na palavra para poder entender o que a gente chama de espírito da época, né? Qual que é o espírito da nossa época? E então, gente, quando a gente fala disso, o que vai tentar desvirtuar a nossa mente e trazer uma visão pagã, uma visão secular, suprimindo a nossa fé na nossa vida cotidiana, não na nossa vida particular e privada. Nós temos, então, o que eu estou chamando aqui de cultura das artes. Seja a literatura, seja a arte visual, a música, o cinema, enfim, todo tipo de arte, de certa forma, pouco ou muito molda a nossa concepção de mundo, que a gente chama de cosmovisão. Querendo ou não. Então, eu quero dar um exemplo para vocês aqui do que um jovem da nossa igreja escreveu um artigo da nossa revista no ano passado. No ano passado, um jovem escreveu sobre como que as comédias românticas moldam um tipo de pornografia na mente das pessoas. Então, quando a gente pensa em pornografia, por exemplo, alguém que é viciado em pornografia é num casal que não tem compromisso, e tem cenas explícitas, que não tem respeito ali, e é algo totalmente, como a gente sabe, que não é puro, não é agradável aos olhos de Deus. Gera expectativa que não é cumprida, é fora do casamento, por aí vai. E esse jovem ele trouxe esse conceito para comédias românticas. Por quê? Comédias românticas criam, muitas vezes, expectativas, criam, muitas vezes, desejos em pessoas que também não vão ser cumpridos. Seja um desejo relacional, seja um desejo sentimental, seja de qualquer ordem que for. Comédias românticas muitas vezes geram um tipo de pornografia que é velada. Então a pessoa não assiste o vídeo pornográfico, mas ele assiste comédias românticas, que tem ali, no fim, em algumas comédias românticas, a gente está torcendo pelo casal que é fruto de uma traição. E se a gente vai se alimentando com isso, a gente vai se alimentando com esse tipo de conteúdo, isso vai gerando em nós um grau de normatividade, no qual a gente já não se importa mais quando a gente vê, a gente já não sente mais, a gente não tem nenhuma diferença entre um relacionamento sadio e um relacionamento que é fruto de um pecado. Então, veja, esse é um exemplo. Eu lembro que na escola, professores de filosofia, professores de sociologia, eles também tentavam, através da literatura, da história, moldar a nossa cosmovisão daquilo que a gente deveria pensar a partir dali. Porque quem escreve, quem relata, sempre parte de um pressuposto. A gente sabe disso. Mas isso se expressa em toda a área, gente. Não só nas artes, mas como na política, na sociedade como um todo. Por isso a gente precisa entender como a gente vai fazer a leitura e a apropriação bíblica disso aqui. Então, como vocês estão vendo aí,
Não sei se vocês estão vendo, na verdade. Deixa eu ver aqui. Foi aí minha apresentação, vocês estão vendo? Deixa eu só tentar configurar ela aqui. Rapidinho. Estou tentando maximizá-la. Mas aqui eu estou perdendo vocês. Bom, eu não vou conseguir maximizar, então depois eu compartilho com vocês, então. Eu vou ler aqui, melhor. Senão eu vou perder vocês aqui de vista também, eu não quero isso. Bom, o Dr. Martin Lloyd Jones diz assim: os acontecimentos históricos devem ser interpretados à luz do reino de Deus. Então, por isso eu estou trazendo esse tema aqui. Que a gente vai fazer um panorama histórico para a gente entender como a gente chegou hoje e como, então, a Bíblia nos dá subsídios para entender todo esse processo no qual nós estamos inseridos na vida secular e como a nossa fé interage com isso. O Franz Schaeffer, que foi um escritor americano, embora tenha morado boa parte de sua vida na Suíça, quando ele vai falar da cosmovisão, né, de como as pessoas empregam o uso daquilo, de como elas enxergam o mundo nas artes, ele diz assim: o conjunto de arte de um artista revela a sua cosmovisão. Ou seja, o conjunto seria aquilo que a gente recebe como produto final. O produto final de um artista fala sobre quem ele é. Quem a gente vê como artista por excelência, eu falei isso na minha pregação há 2 ou 3 domingos atrás, que é o próprio Deus. Deus é o grande artista, criador da arte visível e invisível. A gente vai ver isso nas Escrituras. Todo o conhecimento de Deus, ele não está fragmentado. Ele se expande, ele se revela, ele é algo que está para além do nosso conhecimento. E Deus cria a partir do nada. Mas Deus também dá aos seres humanos a oportunidade de serem subcriadores daquilo que ele colocou à nossa disposição. Então, não sei se vocês lembram, lá em Êxodo 35, na construção do templo, Deus dá dons e talentos especiais para artesãos, projetistas, bordadores. A gente sabe a riqueza de detalhes e de beleza estética que tem em cada uma dessas profissões. O texto diz assim: a todos esses Deus deu a capacidade de realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores, de linho fino, de fios de tecidos azul, roxo, vermelho e como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Deus dá ao ser humano essa condição de poder empregar talentos, dom e a capacidade vinda do próprio Deus para executar trabalhos artísticos. E quando a gente olha para a própria arte de Deus, ou seja, a natureza, a criação do homem, tudo que ele faz, nós vemos beleza, harmonia, simetria, inteligência, técnica, design, planejamento, emoção, ou seja, tem característica pessoal de Deus integrada na sua arte. Amor, doçura, senso de humor, poder, grandeza, nobreza. Então, Deus emprega tudo isso. E cabe para nós algo que a gente perdeu ao longo da história como igreja, que é parar e olhar, se emocionar. Hoje eu vi um vídeo de um amigo meu que está cuidando de orquídeas. Ele adotou esse hobby para ele
e ele estava mostrando lá que a orquídea, em determinado tempo, e ele fez isso com o dedo, né? Mas Deus criou para a abelha fazer, né? Ela chega perto da flor, encosta e ela solta, ela cospe o pólen lá para ela. E ele colocou o dedo assim, o negócio cuspiu. Eu falei, gente, como é que Deus pensa numa engenharia dessa? Então, muitas vezes a gente deixa passar despercebido o parar e olhar o seu emocional, procurar entender, admirar. E tudo isso inspirar a gente a não só produzir todo tipo de arte para a cultura secular, para que ela possa conhecer o nosso Deus, mas também inspirar a outros que venham a fazer isso. E aí fica a minha primeira provocação aqui para vocês. Por quê? Por quê? Como sociedade como um todo, eu nem vou falar só como igreja, porque a gente supervaloriza um jovem que quer fazer medicina, que quer fazer engenharia, que quer fazer direito, mas a gente não dá bola para aquela menina que quer ser uma bailarina, para um jovem que quer ser um cineasta, para alguém que quer ser um artista plástico. Vocês entendem? A gente olha para tudo isso que é dom de Deus, que é beleza de Deus e que é da vontade de Deus que o mundo se desenvolvesse, e a gente olha para isso como algo infantil. Porque é bonito a sua filhinha de 2 anos dançar balé. Mas aos 18, você não vai permitir que ela se prepare para entrar numa escola de balé e ser uma profissional do ramo. Você fala, não, minha filha, você tem que fazer uma faculdade. Você tem que ir para cá, você tem que fazer isso. O que é mais comum e que a gente já vê muito preconceito e muita dificuldade são os nossos irmãos músicos. O cara quer fazer música, mas não vai ter dinheiro para se sustentar, não vai ter isso, não vai ter aquilo. E é também o chamado do Senhor para nós, olhar para a sua criação e sermos subprodutores de arte, boa arte para a sua glória. Sermos subcriadores. Então, qual foi o último romancista cristão? Qual foi o último artista plástico cristão de renome na sociedade? A gente não tem dos últimos 500 anos para cá, pelo menos. Porque a gente foi reduzindo e fechando as nossas fronteiras, a gente foi se fechando dentro de um gueto e olhando para a cultura secular como um mal, e só um mal, e a gente se protegendo dentro da igreja. Como a gente pôde cair nessa enganação se Jesus falou lá no João 17, Senhor, eu não quero que os tire do mundo, mas o livre do mal. A gente precisa, então, resgatar o incentivo e o senso de subcriadores para a glória de Deus. Então, esse é um desafio para nós nesses dias, porque, como eu disse, a gente tende a, a suprimir pessoas que estão nessa área. E quando a gente pensa no que está formando, lembra lá no começo? O que está formando a cosmovisão, o que está influenciando as pessoas nos dias de hoje? É a arte. As pessoas não estão assistindo o nosso culto todos os dias. Elas estão assistindo as séries que são produzidas no Netflix, no Amazon Prime. As pessoas comuns não estão atrás de ouvir os louvores que a gente canta na igreja. Elas estão ouvindo as músicas que são produzidas fora da igreja. E a pergunta que fica para nós é: onde estão os nossos irmãos saindo das quatro paredes da igreja para então poder influenciar para a glória de Deus? Vocês entendem? E quando eu falo isso, não quer dizer que nós tenhamos então que
trazer uma concepção pobre de arte, né? Porque alguns cristãos que começam a fazer esse movimento, o que ele faz? Ele vai lá fazer um filme. Aí o filme dele é um filme da morte de Cristo. Ótimo, as pessoas precisam entender e precisam ser. É urgente que elas sejam abordadas pelo Evangelho. Mas não é só isso. Como pode-se empregar criatividade para um cristão cineasta desenvolver, por exemplo, uma ficção científica? Porque no fim, lembram, todo produto final de um artista revela a sua cosmovisão. Então, até na ficção científica, o Filho de Deus ele vai empregar a sua cosmovisão, aquilo que ele acredita. Não sei se vocês chegaram a assistir o clássico do C.S. Lewis, que é as Crônicas de Nárnia, ele apresenta o Evangelho lá. Os irmãos que entram no guarda-roupa, saem numa terra distante, e essa terra tem o mal, mas essa terra tem o leão, que tem que morrer, para aquelas pessoas que são oprimidas pelo mal. Tá lá. O leão ressuscita, o leão tem diálogos, sabe? A gente precisa olhar para isso com mais seriedade, porque no fim, a grande verdade é que, como diz Paulo lá aos 1 Coríntios 2, capítulo, nos versículos 14 e 16, que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois são loucura. E Paulo diz assim, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, veja, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois ninguém conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que fica para nós como um desafio nessa área é alimentarmos e encher as nossas mentes do próprio Senhor Jesus Cristo, manter a nossa mente cativa no Senhor. Então, às vezes a gente fala assim, mas essa cultura é pagã, essa cultura é assim. Eu não peço que os tire da cultura, mas que livre do maligno. E o livrar é o primeiro ponto. O livrar é o primeiro passo. Então, uma vez que nós estamos protegidos, nossa vida está guardada no Senhor. Nós temos, então, nossos desafios de tirar do ambiente particular tudo aquilo que Deus tem nos dado e elevar para o ambiente público. E por que que isso é algo difícil, gente? Isso é difícil porque a nossa concepção, ela ainda ela é dividida em pavimentos. Ou seja, no domingo é dia de culto, né? Mas ao longo da semana é dia de trabalho. E Paulo diz que nós devemos, lá em Romanos 12, render o nosso culto constante a Deus. A nossa vida como um culto constante a Deus. Então, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Você sendo do lar, aposentado, médico, engenheiro, mas também artista. Então, a gente precisa primeiro quebrar esse conceito de essa é minha vida espiritual, essa é minha vida secular. Não, tudo é espiritual, porque nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Lembra quando Paulo fala lá aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala assim, vivam no Espírito e andem no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito. E é algo que a gente às vezes não entende. E que é interessante a gente notar, né? O que os comentaristas dizem. Que muito da nossa religiosidade, às vezes, é a nossa luta contra a nossa carne. E a Bíblia não manda a gente lutar contra a carne. Paulo está falando assim, vivam e andam no Espírito. Sua luta não é contra a carne. Viva e anda no Espírito.
E ele vai lutar lá contra cá. Esse é o desafio que a gente tem. É o desafio de quebrar esse pavimento e descer e falar assim, não, tudo é do Senhor. Lutero diz que o mundo está cheio de trabalhos para Deus. As casas, as indústrias, as escolas, os campos. E quando ele diz isso, a verdade que ele quer trazer para a gente é, de forma holística, o Senhor está em todos os lugares. E tudo é para o Senhor. Não há nada neste mundo, não há nenhum centímetro que Deus não chame para si. É tudo dele. Mas a gente insistiu nos últimos séculos a trazer a igreja para um refúgio que está fora da realidade do mundo. Quando Jesus fala para o apóstolo Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja, ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu já dei esse exemplo na igreja uma outra vez, mas eu repito aqui dizendo o seguinte, eu gosto muito de filme de guerra, principalmente da Segunda Guerra. E em todos os filmes que eu já assisti da Segunda Guerra, eu nunca vi nenhum batalhão, nenhum comando pedindo para tirar todas as portas para atacar o inimigo. Porque porta é instrumento de defesa, não é instrumento de ataque. E esse texto mostra para a gente algo que a gente parece ter esquecido, que a igreja, ela é triunfante, porque ela está no ataque. É a igreja que vai lá no inferno e arromba a porta e pega aquelas pessoas e fala do evangelho para aqueles que estão ali e a gente tira aquele povo de lá. Não é o contrário. E às vezes a gente acha que é o contrário. Ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E a gente começa a construir um tanto de regras. E essas regras fazem com que a cultura ganhe um espaço que não é para ter nas nossas vidas. Um espaço de dominador. Ou seja, eu não posso isso, eu não posso ouvir a música tal, eu não posso assistir aquilo, eu não posso fazer esse tipo de trabalho, eu não posso exercer essa profissão aqui, porque eu sou cristão. Então eu tenho que procurar profissões santas. Veja, não é assim que as coisas funcionam. A igreja do Senhor está no ataque. As portas do inferno não vão prevalecer. Então, eu queria dar alguns exemplos para vocês do movimento da reforma e do que aconteceu em várias áreas. Então, o movimento da reforma, ele instiga naquele momento algumas pessoas a não olharem mais a religião e começar a religião como algo privado e começar a fazer a transição da sua permanência e da sua influência fora das paredes da igreja. Então, como o nosso tema é fé e cultura, na área da cultura nós temos o artista plástico holandês, que é o Rembrandt. E o Rembrandt, ele tem uma... E quando eu passar o material para vocês, vocês vão ver isso, vocês abrirem lá. Ele tem uma forma de fazer a transição do pensamento dele. Porque o Rembrandt, ele pinta aqui, eu separei alguns quadros dele. Ele pinta a tempestade no Mar da Galileia. Ele pinta a volta do filho pródigo. Mas Rembrandt também tem o autorretrato. Ou seja, uma pintura dele mesmo. Rembrandt pinta um boi morto, coisa do cotidiano, da vida. Então não o fim não é só o que ele está pintando ali, é o que ele expressa em técnica, em tempo que é dispensado para fazer aquilo, a experiência pessoal dele, a criatividade, a tradição cristã, a expressão da sua fé, a teologia que ele leu, que ele conheceu, ele emprega tudo na sua arte. E não necessariamente precisa ter ali
tão somente Cristo pintado na cruz, Mar da Galileia, a volta do filho pródigo, ou seja, ele expande isso. E é alguém que teve uma influência muito grande naquele período. Na área da música, nós temos o gênio Sebastian Bach. E o impacto da reforma na vida dele, ele se dá de forma bem prática. Você pegando todas as partituras de Bach, você vai ver, no começo das partituras, ele sempre assinava JJ, que significa Jesus ajuda, e no final de todas as partituras dele, ele assinava no fim SDG, que é a expressão só lhe deu glória, que é só glória somente a Deus. Continuou sendo músico. Continue exercendo sua vocação. Continue exercendo sua profissão para a glória de Deus. Jesus ajuda. Só lhe deu glória. Então, a gente vai ver isso presente na literatura, na arte, na ciência. Universidades que surgem a partir da reforma: Genebra, Edimburgo, Oxford, Cambridge. Hoje, muitas delas contra o cristianismo e a visão cristã. Mas isso surge a partir de gente que não estava preso no reduto igreja e saiu disso para colocar sua fé na esfera pública, e não só na esfera particular. Então, veja, isso acontece, gente, em todas as áreas. E isso não fica só na área da arte e a cultura, mas isso interage também na cultura secular, no que a gente chama hoje de que temos discutido muito acerca de política. Se a nossa fé, por um lado, ela não pode se restringir ao domingo e a nossa esfera privada, ou seja, a minha identidade qualifica o que eu faço, eu sou um artista, eu sou um cristão médico, eu sou um cristão pintor, eu sou um cristão cineasta, eu sou um cristão engenheiro, e não o contrário. Normalmente a gente faz o contrário. Se por um lado a gente já entende isso, a gente entende a necessidade de tirar esses pavimentos e sair das paredes privadas, na política também isso deve acontecer. E eu separei aqui um relato de um congressista americano, ou seja, era um político, e ele era cristão. E o relato dele é o seguinte: percebo que mantenho certas opiniões porque sou politicamente conservador, mas não por saber que estão arraigadas na Bíblia. Continua. Nossa vida está fraturada e fragmentada, com a fé firmemente trancada no particular da igreja e família, onde quase nunca tem chance de instruir nossa vida e trabalho na esfera pública. Vou ler ainda algumas partes desse relato. Quando a questões... Não, nessa não, peraí. Aí ele fala assim, ó. Eu me envolvi com a política depois que a lei a favor do aborto foi promulgada em 1973, nos Estados Unidos, isso. Quando pensei que fosse o caminho mais rápido para a reforma moral. Ganhamos algumas vitórias legislativas, mas perdemos a cultura. O trabalho mais eficaz era perceber, e é feito com cristãos comuns, cumprindo o chamado de Deus para reformar a cultura em suas esferas locais de influência. Família, igrejas, escolas, bairros, lugares de trabalho, organizações profissionais, instituições cívicas. Para efetuar mudanças duradouras, conclui o congressista americano,
precisamos desenvolver uma cosmovisão cristã. Então, veja, vocês conseguem entender o que aconteceu com esse cara? Falou assim, eu vou mudar a cultura, então eu vou virar político. E ele virou político. Aí ele começou a votar algumas pautas e falou assim, não, estou votando isso aqui não é porque isso é biblicamente correto, é porque eu sou moralmente correto. Aí depois deu um outro passo, me envolvi com política. Com a política do aborto, ou seja, a gente vai ganhar isso no Congresso. Ele falou assim, a gente ganhou algumas vitórias, mas a gente perdeu na cultura. Quem estava lá na cultura? Quem estava lá fora? É essa questão que a gente precisa resolver como igreja. De perder o medo de estar lá fora e de trazer de volta o nosso lugar na mesa. Uma autora que eu li disse assim: quando as questões de política pública estão em debate, nenhuma religião deve ter lugar à mesa. E aí ela argumenta: para recuperar o nosso lugar como cristãos no debate público, nós temos de encontrar um meio de vencer essa dicotomia entre o público e o privado, entre fato e valor secular e sagrado. A gente precisa quebrar isso, porque, como eu disse lá atrás, a nossa vida ela é um todo, gente. O Espírito que habita em nós, ele habita em nós para todas as áreas de nossas vidas. E o que eu quero trazer aqui, e talvez que seja mais importante para a gente refletir, não só hoje, mas ao longo dessa semana, o quanto Deus de fato trabalhar no nosso coração eu não posso ficar preso dentro da minha esfera particular enquanto a cultura está moldando o pensamento das pessoas, principalmente dos cristãos. Então, o que está acontecendo é o contrário. Parece que a igreja se fechou e não está conseguindo prevalecer a sua porta contra os ataques do inimigo, quando nós fomos chamados para fazer justamente o contrário. E por que eu estou trazendo esse tema da cultura, da arte, da política? Porque é justamente lá, trabalhando em pequenos ou grandes proporções, nós devemos ter os nossos irmãos atuando. Nós precisamos ter gente atuando. Como artistas, como políticos, sabe? A gente precisa quebrar esse negócio de que político é assim, que artista é assim, que televisão é assim, que internet é assim. Lembra? O produto final de alguém revela a sua cosmovisão. Se nós temos irmãos fundamentados nas Escrituras, comprometidos com o Senhor, obedientes ao Pai, certo e descansando na promessa do Senhor, no seu pedido a Deus de não tirar do mundo, mas livrar do mal, de que devíamos então sermos santificados na tua verdade, é esses irmãos que a gente deve instruir, a gente deve apoiar. Eu tenho gente nessa sala aqui que eu tenho muita admiração, tenho por todos vocês, mas eu tenho um carinho muito especial pelo Paulo, pelo Jesus, gente que eu admiro. E eu fico pensando assim, será que se eu falar uma besteira aqui, os caras, acho que eles vão relevar, né? Mas pode ser uma besteira da minha mente, mas às vezes eu penso assim, para minha geração, eventualmente, o projeto de alcance missionário vai ter que ser formar um jovem cineasta para ele exercer seu papel nesse meio. Sabe, a gente deu muita ênfase para algumas profissões que são essenciais para o desenvolvimento da sociedade, mas a gente dá pouca ênfase para profissões que moldam pensamentos da sociedade. Então a gente precisa recuperar, como diz aqui a autora, o nosso lugar na mesa de debate.
o nosso lugar na esfera pública, sabendo que nós somos guardados pelo Pai, sabendo que nós somos instruídos pelo Pai, sabendo que nós somos filhos de Deus e nada pode nos tirar dele. Mas que nós devemos, então, se posicionar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas a gente precisa enviar. A gente precisa falar, a gente precisa se envolver, e a gente não pode reduzir o nosso falar, o nosso enviar, o nosso se envolver a coisas que são próprias do meio no qual a gente vive. Mas a gente precisa expandir a nossa visão e falar assim, como o Senhor Jesus fala, né? Veja que os campos estão brancos. A gente podia adaptar aqui e falar assim, são poucos os artistas que vão em meu nome. Mas eu quero que esses caras estejam lá. Eu quero que esse povo esteja lá. Porque no fim, nós como cristãos, nós devemos ser os guardiões da boa arte, da boa cultura, da boa política. Não porque, como eu disse lá atrás, nós temos esperança nessa vida aqui. Eu assino embaixo com o Spurgeon. Eu não quero ser um cidadão onde Jesus foi um estrangeiro. A gente não faz isso com a nossa esperança aqui. A gente faz isso porque enquanto estamos aqui, realizando esse propósito, nós fazemos o Senhor conhecido. Em todas as áreas. Para a glória do Senhor. Então esse é o nosso desafio. Esse é o desafio que eu queria deixar para vocês aqui. Não só um desafio de reflexão, mas um desafio para a gente orar. Eu oro por isso, para que Deus levante irmãos que sejam, de fato, cineastas, artistas plásticos, bailarinas, músicos, designers, sabe? Coisas que são vistas hoje como algo que é totalmente fora de um padrão divino, porque a gente tende a olhar somente na área comercial, né? Isso não dá dinheiro, isso não dá... Eu gostaria de ver irmãos se envolvendo com isso. Porque no fim, como a gente falou aqui o tempo todo, a arte aponta para um artista supremo, que é Deus. A boa arte vai trazer isso, a boa política vai trazer isso, o bom engajamento cultural vai trazer isso. Então a gente precisa olhar para isso tudo e falar assim, o que eu posso me apropriar? O que eu devo rejeitar? O que Cristo já redimiu? E olhando e fazendo essa avaliação, orar a Deus para que a gente possa interagir de forma correta com a sociedade na qual a gente vive. Amém? Comentários? Dúvidas? Essa é a hora. Paulinho. Sim. Tudo bem? Opa. Eu escutei atentamente aí a sua explanação. Uhum. E eu vejo da seguinte forma, cara, eu vejo que o sistema ele está totalmente corrompido, né? Então, como é que a gente forma pessoas talentosas, a hora que ela vai para o sistema, ela é toda, na condição de cristão, ela é totalmente rejeitada. Aliás, ela não aguenta ficar nesse sistema, entendeu? Não sei se você concorda comigo. Ô, Marcos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Sim. O maior canal de comunicação do nosso país é a Rede Globo. É um antro de homossexualismo. Como que você consegue viver ali naquele antro de homossexualismo? Os diretores, quem coordena, tudo para esse lado. Deixa eu te dar... Eu vou te dar uma resposta que ela é... Vou te dar duas respostas. Uma que é um contraponto de que toda profissão é corrompida. Vou te dar um exemplo. Você tem um filho que é médico ou está estudando medicina. Nós tivemos desvio de 1 bilhão, mais de 1 bilhão só com respiradores nessa crise.
eu poderia olhar para isso e falar assim, então não vou formar médico porque o sistema ele é corrupto. E quando ele chegar lá, ele vai se corromper, ele vai superfaturar, ele vai fazer isso. Você entende? Então, essa corrupção ela é humana e ela é estrutural em toda parte. Ela está em tudo. Ela não está na Rede Globo, ela está na Record, ela está na CNN, ela está nos hospitais. A gente teve mais de 1 bilhão de dinheiro que foi desviado só para respirador no meio da pandemia. Você pensa, nossa, os caras conseguiram fazer isso. E aí, eu pego e olho lá para Daniel 1, no versículo 17, ele diz assim, ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Deus deu inteligência, conhecimento em toda a cultura e sabedoria. E a gente sabe o que acontece na história desses jovens. A gente sabe que eles tiveram que ser treinados na cultura babilônica, e um treinamento extenuante, um treinamento muito pesado para conhecer de tudo, e Deus aprovou que eles tivessem esse treinamento. Mas eles tinham a identidade deles marcada em Cristo. Por isso que eu falei, a sua identidade vai qualificar quem você é. Não sei se clareia melhor na sua mente isso. Então, eu vou concluir o meu raciocínio. Além do sistema, na minha opinião, está extremamente corrupto, e assim, eu não sei você, cara, eu já fui numa companhia de teatro, eu já vi um ensaio de teatro, eu já vi as pessoas ali, eu tenho parente que foi para essa área, e cara, é insuportável ficar lá, sabe? Eu não sei o que dizer, eu não consigo ficar lá, naquele ambiente, não dá, entendeu? Não dá. E aí vai para um segundo momento do meu raciocínio. Você não acha que nós nos fechamos demais em nós e esquecemos de nos organizar como cristãos, como representantes de Deus no mundo? Nós somos muito regionais, nós somos muito de bairro, nós somos muito fechados. A nossa igreja não se comunica com a igreja do lado, porque a igreja do lado, não sei, não fala de um outro jeito. A igreja, aqui em Campinas, por exemplo, a gente não se reúne, não faz um movimento cristão organizado. Então a gente se enfraquece, a gente fica fechado dentro das 4 paredes nossas, nosso jeitão de ser. Aqui a gente não usa terno, ali a gente usa lá, eu não vou lá porque aquele pessoal prega de terno e não sei o quê, e a gente fica fechado, a gente não tem um movimento organizado que nos dê força, entendeu? E aí quando você pega e forma um cara, ou 2, ou 3 artistas, eles vão para esse sistema corrupto, cara, não dá para ficar lá. Eu não sei se você já participou de alguma coisa assim. Outra coisa que eu já participei, partido político. Cara, é horrível. Cara, sabe, a gente se sente mal em estar ali discutindo o que está sendo discutido, a forma com que a coisa é colocada. Então, olha, eu acho que falta a gente se organizar. Eu acho que a gente é muito fechado nas nossas 4 paredes. Sim. Acomodado, vamos dizer assim. Porque eu estou dizendo para você, quantas vezes a Igreja Batista Fonte se reuniu com outras igrejas aqui em Campinas para um movimento maior, uma coisa mais ampla, um corpo maior, uma força maior? Não tem. A gente tem a nossa cabeça, o nosso jeito de administrar as coisas e fica fechado em nós. Eu não sei se você concorda com isso. Eu entendi o que você está falando, eu acho que eu entendi, e a gente pode ponderar aqui de 2 formas, né? Acho que a questão de igrejas terem os seus jeitos de ser, isso de certa forma é até legítimo, a gente vê isso no Novo Testamento também. Você tinha a igreja de Jerusalém, que era uma grande igreja, você tem outras igrejas que são plantadas a partir dela, eu lembro do relato de Paulo em 2 Coríntios 12, 8, quer dizer, quando ele vai falar sobre a contribuição, né? E ele fala assim, olha, aqueles irmãozinhos lá de Filipenses, eles estavam passando por
por um problema muito difícil. Os macedônios estavam... o povo tinha roubado tudo, saqueado, e eles, com muito sofrimento e muita alegria, eles nos ajudaram e nos socorreram. Então, eu não quero tirar esse privilégio de vocês aqui, de fazer isso também, porque vocês estão num lugar melhor e tudo mais. Então, tem as peculiaridades de uma igreja para outra, e no fim estamos todos juntos no propósito como igreja do Senhor. Mas o que acontece, Marcos, é o seguinte, dando um exemplo real do que você falou aí, de teatro, enfim. Ano passado, a gente separou 2 finais de semana para a gente assistir 2 concertos em São Paulo. Um do Teatro Municipal e o outro na Sala São Paulo. Para nossa surpresa, o espetáculo que a gente mais gostou, que foi lindo, maravilhoso, o maestro era um cristão, um irmão em Cristo. Eu não sabia disso. E eu fui saber disso depois. Só, cara, semanas depois que eu comentei com o Eusébio, né? Falei, Eusébio, fui, tal. Ele falou, cara, esse cara é cristão. Então, ele estava lá. Tem irmãos nossos que são cristãos na área da música. Tem irmãos nossos que são cristãos na área do teatro. A questão eu vou trazer para uma área aqui que é socialmente aceitável. A gente fecha o olho muitas vezes nos nossos irmãos da área comercial, que tem uma mentirinha branca ali, puxa alguma coisa para se beneficiar, para vender alguma coisa, né? Que é algo moralmente e espiritualmente incorreto, porque é pecado, mas a gente olha para o nosso irmão artista e fala assim, por que ele está lá com aqueles pecadores lá? Se ele não bebe do que os outros estão bebendo, da cultura, e não se prostra diante de outros deuses, porque o problema não é a imagem, o problema é a adoração à imagem. Né? O problema não é a imagem, é a adoração a ela. Então, se ele não se prostra, ele está sendo um cristão mais relevante do que aquele irmão nosso que muitas vezes está na área comercial, aí ele vai para fechar um contrato, ele dá um jeitinho, fala uma mentirinha. Então, é isso que às vezes a gente precisa reduzir. A gente precisa reduzir esses espaços de que essa profissão é correta, essa profissão é incorreta. Agora, obviamente, tem profissões que não dá. Você não pode ser um prostituto, uma prostituta cristão, entendeu? Isso aí não tem como, né? Porque vai contra a natureza do próprio Deus. Mas tem algumas coisas que a gente precisa estar lá. E o estar lá é o ser luz. Eu preciso ser luz lá. E se isso está tirando o meu privilégio de ser luz, se isso está tirando o meu privilégio de ser sal, se isso o sal, eu gosto de olhar o sal como um elemento de conter a putrificação. Se eu estou ali e as coisas deixam de ficar podres, glória a Deus por isso. Você entende? Agora, cara, eu sei que isso é muito difícil e não é por menos que a igreja se reduziu a não ter gente nessas áreas. Você entende? Porque se fosse fácil, se não fosse difícil, a gente teria vários irmãos artistas, cineastas, músicos. É porque é difícil mesmo. Sim, mas aí vem a minha crítica. A gente não está organizado para pensar desse jeito que você falou. Entendeu? A gente não se organizou como cristão. Como eu falei, a gente fica no nosso cantinho ali na Igreja Fonte, podemos e quem ocupar, que é da Igreja Presbiteriana, que fica no cantinho dele, a gente não se comunica, a gente não faz um grande encontro, a gente não se fortalece. Eu acho que a gente precisa ter uma organização. Aí fica assim, não, ali eu não me misturo ali, porque ali tem gente que pensa de um jeito, e aí fica detalhes, entendeu? E a gente
fica disperso. A gente está disperso, desorganizado como grupo, como alguém que tem que representar com corpo, com firmeza, né? Então a gente está disperso, é isso, a gente se separou, né? Tem um grupinho aqui na Igreja Fonte, aí lá no centro tem a Igreja Batista Central e tem a Igreja Presbiteriana. Eu te entendo, mas deixa eu te fazer um... E a gente não se fortalece. Eu acho que falta a gente se fortalecer para a gente poder ter mais pessoas, um movimento organizado, com as pessoas entrando na política, com as pessoas entrando nos hospitais, com as pessoas entrando nos grupos de teatro, com as pessoas fazendo parte da sinfônica. Aí seria uma coisa mais organizada, né? Eu acho que falta isso. Eu acho que você está falando, está muito dentro lá do que Paulo fala aos Efésios no capítulo 4. É um só corpo, um só Deus, um só Espírito. É isso. Mas é difícil hoje, Marcos, porque assim, eu já vou dar a palavra para a Silvia aqui, mas é difícil hoje porque é o seguinte, eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu, como pastor, eu falo que eu sou pastor, a pessoa associa ao Silas Malafaia e não ao Fernando Leite. Se você fala que é um cristão, ele vai te associar como um cara neopentecostal da igreja da Graça, da igreja do Valdomiro, e não da igreja Fonte. Você entende? Então, por isso que a gente... E você olha, dentro da própria igreja, ou seja, vamos usar essa palavra, dentro do próprio gueto, tem pensamentos diferentes, imagina expandido. O que não implica do nosso chamado universal. Nós somos corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Então, o próprio Jesus fala, o mundo saberão que vocês são quem eu sou, pelo jeito que vocês amam o outro, pelo amor que vocês têm ao outro. Então, eu te entendo aí. Silvia? Eu queria falar um pouquinho porque eu trabalho com música, né? Então, depois, só que o meu caminho foi inverso, porque eu não nasci num lar cristão e eu me converti, eu já era casada quando eu me converti, e eu já trabalhava com música. Então, a minha conversão me fez quase me sinucar um pouco em qual que era o meu papel, assim, né, como profissional, e então eu tive que repensar tudo, e até hoje estou repensando, né, porque no momento em que mesmo na igreja você está eventualmente cantando, você corre o risco de não estar fazendo aquilo com o coração totalmente voltado para o Senhor, mesmo que você esteja cantando para Ele ou por Ele, porque de repente pode surgir uma coisa assim de vaidade, ou que é o que realmente acontece com as pessoas, né? Não somente os artistas, mas a questão do orgulho, né? Então, por exemplo, eu, graças a Deus, trabalho como professora, então, para mim, isso é um privilégio, porque não necessariamente eu estou no palco, assim, né, mas é com música. Então, no coral, eventualmente, a gente, às vezes, tem um repertório, assim, por exemplo, alguém coloca lá uma música de candomblé, eu já me recusei a cantar, as pessoas ficam, mas você não vai cantar, e por que tem uma coisa a ver com a outra? Então, já teve situações, assim, que eu fiquei confrontada, né, ou, porque a rítmica, por exemplo, a questão, eu já até conversei sobre isso com o Zébio, a questão de gênero, por exemplo, às vezes é muito bonita, ritmicamente é muito bonito e tal, mas se você sabe que aquilo foi feito para adorar, né, que com certeza foi feito para adorar, mas não foi feito para adorar a Deus, então você fica confuso com relação a isso. Agora, por exemplo, o que está tendo? Uma coisa muito forte que está tendo esse problema do racismo está emergindo, né? Assim, as pessoas estão se manifestando muito fortemente, seja musicalmente, seja com poemas, e elas têm razão para se manifestar, porque a gente teve uma cultura muito... não a cultura, digo, a história do nosso país é uma história de muita injustiça com relação à escravidão e tudo isso. Então, isso se reflete até nos nossos paradigmas, que de repente você tem um racismo lá que você nem sabe de onde veio, que não é racismo declarado, mas você fala, nossa, mas como é que eu pude pensar tal coisa? E você vê isso nas pessoas, né? Porque é uma sociedade
que foi construída num esquema errado, né? E aí, por exemplo, ontem, essas aulas online, por exemplo, elas são muito complicadas para você dar uma aula de canto, por exemplo. Como é que você vai dar uma aula coletiva de canto? Você não ouve as pessoas, né? Então, eu tenho feito coisas diferentes com eles. E ontem, por exemplo, eu pedi para levarem poesias, né? E cada um lê um trechinho de uma poesia, e foi muito legal isso, porque eles conseguiram se expressar. Mas, por exemplo, teve duas senhoras que levaram essa questão do racismo, né? E uma delas fez até uma composição, porque ela é atriz. E aí você vê, a gente que é cristão, às vezes fica assim, coração meio doendo, né? Quando a pessoa fala assim, eu não sou criatura, eu sou criação, né? Porque, ao mesmo tempo, tem uma autenticidade naquilo que ela está falando, porque ela é uma senhora negra e ela tem um desejo de estar num papel um pouquinho mais, menos vulnerável nessa sociedade, né? Então, mas o que eu penso, assim, como cristã, é que eu tenho que ser, como você falou, Paulo, tem que ser sal e luz. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que dar espaço para ela falar, eu tenho que também ser exemplo ali, né? Vamos dizer, mas ao mesmo tempo eu também não posso explicitamente pregar a palavra de Deus ali, mas pela minha postura, de repente, eu posso ser sal e luz naquele momento, Sim, né? e o Senhor vai dando oportunidades, né? A gente não. Como a palavra diz, né? A gente aproveitar todas as oportunidades, porque os dias são maus. Então, através do seu testemunho, abre-se a porta para você falar do Evangelho. Sim. Através de você ouvir a poesia dela, e muitas vezes se compadecer com isso, abre-se a porta para você falar do Evangelho. Então, assim, nada deve ser desprezado. Paulo Berti. Oi, pelo que eu entendi, quer dizer, você estava falando sobre música, tudo, no conceito de testemunhar para o mundo, é isso? Isso. Eu acho que, às vezes, a gente... Eu, por exemplo, tenho, assim, procurado... Primeiro, eu pedi para Deus, falo, Senhor, coloque pessoas na minha frente para que eu possa falar de Jesus. E eu acho que todos nós aqui, você vai em banco, você vai no posto de gasolina, você vai em supermercado, você vai comer um hambúrguer, você vai no caixa, o garçom. Eu tenho aproveitado essas oportunidades, até eu faço uma pergunta quase que geral para eles, é o seguinte, eu falei, se você tivesse que ouvir a melhor notícia da tua vida, qual seria, né? Aí nunca o cara respondeu que era Jesus Cristo, né? Mas aí eu aproveito o gancho. Então eu creio que todos nós, no dia a dia nosso, tem oportunidade de falar de Jesus, sabe? Agora, claro, se Deus levanta você, um cineasta, músico, para de repente poder testemunhar nesse meio, você estava falando, né? Por exemplo, Jesus Cristo era muito criticado por quê? Sentava com o pecador. Com publicanos e prostitutas, né? Paulo, quando pregou em Corinto, como era que era Corinto? Éfeso, não é? Éfeso. Então, eu creio o seguinte, que a gente tem, se Deus abre essa porta para você estar num lugar A, B ou C, Deus vai suprir aquilo que você precisa e naquele ambiente, entendeu? Exatamente. Eu creio que os dias que Jesus esteve na Terra, o tempo que ele passou aqui, devia ser, talvez, o contexto muito pior do que a gente às vezes vê. Porque a gente às vezes acha que a podridão é maior agora, desde que o homem caiu Exatamente. no Éden, o homem é depravado.
né? Você pode pegar, eu de vez em quando ouço aí, homens de negócio, industriais, tudo metido em droga, em prostituição, em uma opção de coisas, entendeu? Então é o seguinte, o pecado, ele atinge, ninguém está imune ao pecado. É o pobre, o rico, o professor, o aluno. Então, Exatamente. todos eles, eu acho que a gente, assim, aonde quer que a gente esteja, onde que Deus coloca você, é aquilo que a irmã falou, é sal e luz, né? É isso aí. É Então, justamente isso, Paulo. então, se você é A, B ou C, eu acho que nós, como cidadão, assim, a gente tem, por exemplo, colegas de trabalho, né? De repente você almoça com um colega ou com outro, e aquilo é pedir para que Deus te dê a sabedoria para levar a mensagem, né? Paulo, eu concordo, é exatamente isso. A única questão que eu coloco como um desafio para nós é, na verdade, trazer para o mesmo nível algumas interações que a gente vê que não são válidas para a nossa fé, entendeu? A gente aceita muito bem, e o que você falou, o ponto que você tocou, ele é essencial. Todos têm a oportunidade, o privilégio, a responsabilidade e o compromisso de pregar o evangelho. Todo mundo tem, todas as profissões. Mas a gente, às vezes, a gente tende a olhar para algumas profissões como menos importantes para a nossa fé. E é isso que a gente vê. Não sei se vocês viram essa semana, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês viram lá o comício do Trump? Não, não vi. O Trump foi fazer o seu primeiro comício. E no primeiro comício do Trump, pessoas que é anti-Trump, sem a equipe dele saber, o pessoal criou os chamados K-popers, né, numa plataforma nova que chama TikTok. Eles mobilizaram todos os fãs a se inscreverem num comício. E o evento do comício tinha mais de 1 milhão de inscritos. E a equipe de comunicação do Donald Trump falou assim, nossa, como que a gente vai dar conta disso tudo, dessa estrutura e tal? Os caras fizeram uma mega estrutura porque tinha mais de 1 milhão de inscritos. E na hora tinha 6 mil pessoas. Grupos de artistas influenciaram seus seguidores, que são anti-Donald Trump, para fazer a sua inscrição neste evento e não foram. Eles enganaram as pessoas. Então a gente, às vezes, não tem noção do quanto essa ala que a gente despreza, e até assim, qual de nós aqui tem a oportunidade, a Silvia tem, né, oportunidades de chegar perto do povo da área da arte? Eles também precisam do Senhor. De chegar perto dos políticos, eles também precisam do Senhor. E a gente, às vezes, menospreza isso, e olha para eles e fala assim, acho que não vão conseguir, não. Acho que eles não vão conseguir, enfim, não precisa de gente nessa área. E precisa. A ideia é justamente essa. Todos têm responsabilidade de pregar o evangelho. Mas, às vezes, a gente não olha isso como todos mesmo, né? Todos precisam. Paulinho, e eu acho que o guarda-chuva maior para tudo isso que a gente está conversando, sabe qual é? É aquilo que, até antes de falar isso, eu lembro que um missionário esteve na Índia e ele falou que queria ganhar a Índia para Cristo. Aí o Gandhi falou para ele, falou para o Gandhi falou para ele o seguinte, olha, vocês podem ganhar a Índia para Cristo quando vocês viverem a vida de Jesus Cristo, você entendeu? Então é o seguinte, eu acho que o grande desafio para nós, eu vejo muito o evangelismo com santidade, né? A pessoa vai ouvir você falar do evangelho, vai falar, mas para que eu preciso desse evangelho? Esse evangelho que você está vivendo aí, muito obrigado. Uhum. Então, eu creio o seguinte, né? Aquilo que Paulo fala em Gálatas e Paulo fala em 2 Coríntios 5, né?
vocês morreram para essa vida. Vocês têm que viver Jesus Cristo. Exatamente. Eu acho que o testemunho, assim, para as pessoas que nos rodeiam, tudo, é que Deus possa nos usar nesse testemunho, mas vivendo, como fala, né? O viver é Cristo E o morrer é lucro. Exatamente. Obrigado. Gente, obrigado pela participação de vocês, pela companhia de vocês. Espero que a gente tenha tentado aí, de alguma forma, instigar um pouco, pelo menos, o nosso compromisso em oração para áreas que são tão importantes na cultura e sociedade. Às vezes a gente esquece ou seja, engajar e também orar por esses irmãos. Então, queria agradecer a presença de vocês. Gostaria de ficar mais tempo aqui, mas eu vou para outra conversa daqui 40 minutos. Mas eu ficaria mais aqui porque eu gosto desse assunto, tá? Mas que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela companhia, pelas contribuições, tá? Pelas perguntas, e que no fim seja o nosso Senhor, o nosso guia e mestre, protetor, e que possamos cultivar a mente de Cristo e deixar de lado as ciladas do inimigo. Amém? Amém, Paulinho. Tchau. Quem pode orar para a gente encerrar aí? Vamos orar, gente. A gente é crente. Afinal, nós somos crentes. Muito bem, Paulinho. Ô, Jéssico, aproveite seu microfone, tá bom aí, e que você não foi pego pelo coronavírus, e ore por nós. Santíssimo Deus, nosso Pai e Senhor, nós queremos agradecer pela oportunidade que o teu servo trouxe para nós, nos ensinando, tirando dúvida. E eu rogo a ti, Pai, que o Senhor o abençoe e continue a usá-lo para a honra e glória do nome santo do Senhor. Pois eu oro em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Boa noite. Tchau, gente. Paulinhos, dois Paulinhos, hein? Boa noite a todos.